Olá, meus amores, vamos começar a nossa aula de redação, hoje revisando os sinais de pontuação, ok? Quero ver se vocês ainda estão lembrados. Para isso, a tia colocou aqui uma imagem, tá bom? E através dessa imagem, produzir uma história, tá certo? Uma narrativa. Só que essa narrativa, ela está sem pontuação, não tem pontuação nenhuma. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para pontuar todo o texto. Quais são os pontos que eu vou utilizar, crianças? Eu vou utilizar o ponto final, vou utilizar a vírgula, o ponto de exclamação, interrogação, dois pontos e travessão. Esses foram os sinais de pontuação que nós estudamos. Estão lembrados sobre a função de cada um? Como cada um deles é usado dentro do texto? Então agora nós vamos revisar, tá certo? Vou pedir aí a ajuda de vocês. A historinha é assim, crianças. Fala de uma aventura no mar, uma aventura marítima. Vocês observam aqui pela imagem que o mar ele está um pouco agitado devido a esta criatura que apareceu de repente. Esta criatura aqui é assim bem diferente, né? Bem diferenciada das criaturas dos animais que nós conhecemos que vivem no mar, né? Sabemos, ela parece um pouco com o quê? Com um polvo, né? Mas os polvos são menores, não são? Então é por isso que ela é bem diferenciada. Vocês querem saber de que esse texto fala? Então vamos embarcar nessa aventura marítima também, tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o título da história. A aventura marítima. Ele geralmente vai ficar no centro, tá bom? No meio da linha, porque se trata do título. Todas as vezes que vocês forem produzir uma narração, uma história, essa história precisa ter título, tá certo? Bem na primeira linha, ó, centralizado esse título, ok? A aventura marítima, logo em seguida, observem aqui, ó, que a tia deixou um espaço, um recuo. Esse recuo é o que mesmo, crianças? Que eu já expliquei para vocês. Esse recuo, antes de iniciar o texto, chama-se parágrafo, tá certo? Ele tem mais ou menos 2 dedos, que vai ser o equivalente a 2 centímetros, tá bom? Sempre, nunca jamais esqueça isso. Vou iniciar a história, vou iniciar um texto, parágrafo. E letra inicial maiúscula, tá bom? Eu apresento o espaço onde a história vai acontecer. Lembra que a tia falou sobre os elementos da narrativa? Vamos reforçar aqui também nesta aula, tá bom? Vou apresentar o espaço onde a história ocorre. Essa é a situação inicial. Em um lindo dia de sol, Pedro pegou o seu barco e decidiu embarcar em uma aventura no mar. Esse é o primeiro parágrafo, crianças. Vocês acham que não está faltando alguma coisa aí? Sim, está faltando a pontuação que dá sentido ao texto, a pontuação que é tão importante dentro do texto, né? Que tem tanto significado. Mas que pontuação é usada nesse primeiro parágrafo, nessas 3 primeiras linhas, crianças? O que vocês acham? Vamos ler de novo, que aí vocês vão saber. Em um lindo dia de sol, e aí? Tem algum ponto? Aqui? Tem um ponto, é uma vírgula, crianças. Por quê? Porque se trata de um nome que eu vou falar logo depois desta vírgula, tá bom? Em um lindo dia de sol, Pedro, ó, então bem aqui tem que ter uma vírgulazinha. Por que mesmo?
porque logo depois eu vou falar o nome do personagem, tá bom? Ó, tem um lindo dia de sol, Pedro, tá bom? Faz uma pequena pausa. Faz uma pequena pausa. Então, você observa aqui e também por causa do nome que vem em seguida, que é chamado de vocativo, certo? Estão lembrados? Mesma coisa de nome. Vocativo é a mesma coisa de nome. Pedro pegou o seu barco e decidiu embarcar em uma aventura no mar. Tá faltando alguma coisa? O que vocês acham? Terminei o primeiro parágrafo. O que eu vou colocar aqui? Vocês sabem? É ponto de interrogação? Não, é o pontinho final, finalizando o parágrafo. Ele também finaliza as frases, ele também finaliza a história, ele também finaliza afirmações, tá certo? Vamos para o segundo parágrafo? Comecei de novo fazendo recuo, certo? Por quê? Porque já é o segundo parágrafo que eu vou escrever. Quando ele lembrou que não podia ir sozinho, convidou seus amigos João, Lucas e José. Tem muita pontuação faltando aqui. Observe onde é. Bem aqui. Quando ele lembrou que não poderia ir sozinho, ó. A vírgula separa a ação. Primeiro a ação de lembrar. Quando ele lembrou que não podia ir sozinho, agora é a ação de convidar. Convidou seus amigos. Olha, tem que ter um pontinho aí apontando quem são esses amigos, não é? Vocês sabem que pontinho é esse? Ó, os 2 pontos. Eles indicam uma sequência, eles indicam que eu vou começar a falar de uma sequência. Aqui é uma sequência de nomes. Se essa sequência é de nomes, então eu tenho que escrever entre os nomes um pontinho. Vocês sabem qual é? A vírgula, meninos. Olha, João, Lucas e José. Aqui não precisa, porque o E já faz a função, tá certo? Não precisa escrever vírgula aqui, somente aqui. João, vírgula, Lucas e José. Terminei o parágrafo. E aí? O que eu escrevo terminando o parágrafo? O ponto. Não se esqueça disso quando você for produzir a sua narrativa, tá bom? A historinha que nós temos até aqui. Nós vamos para o meio da história. Esse aqui é o início. Olha a historinha. Em um lindo dia, leiam junto comigo fazendo a pontuação, tá bom? Em um lindo dia de sol, Pedro pegou o seu barco e decidiu embarcar em uma aventura no mar. Quando ele lembrou que não poderia ir sozinho, convidou seus amigos João, Lucas e José. Pronto, a pontuação está feita, certo? Nessa primeira parte do texto, que é a situação inicial. É quando eu inicio, apresento os personagens, apresento o espaço onde vai se desenvolver a história, que aqui no caso é o mar. Os personagens são Pedro, João, Lucas e José, certo? A situação inicial já me passa uma ideia de como a história vai acontecer. Agora nós vamos para o meio. Esse aqui é o começo. Agora nós vamos para o meio, aonde vai ter uma problemática, tá certo? E onde vai ter também frases, onde no texto vocês vão também me ajudar a pontuar, tá bom? No meio da história, nós vamos continuar pontuando, tá certo? Leiam aqui o parágrafo junto comigo, vamos lá. Então, João afirmou: para o mar que você quer ir, existem muitas criaturas estranhas. Gente, está faltando pontuação nesse texto, não é? Bem aqui na primeira frase. Então, João afirmou. Significa que ele vai começar a falar. Que pontuação sinaliza a fala do personagem? O diálogo, o discurso direto, que é quando o personagem fala diretamente com o leitor ou com os outros personagens. Os 2 pontos e o
Travessão, isso mesmo. Então, eu vou colocar os dois pontinhos aqui, ó, sinalizando que o João vai começar a falar. Então, João afirmou: para o mar que você quer ir, essa é a fala dele. Tem que escrever qual pontinho antes de começar a fala do personagem, vocês estão lembrados? Parágrafo e... Isso mesmo, travessão, crianças. Sinalizando que o João está falando, ó. Para o mar que você quer ir... E aí, tá faltando mais alguma coisa, ó. Vem aqui uma vírgula. Dá uma pausa na fala dele. Existem muitas criaturas estranhas. Ele terminou a fala. Se ele terminou a fala, terminou a afirmação dele, terminou a frase dele, qual o pontinho aqui, crianças? Pontinho final. Aqui já vai começar a fala de uma outra pessoa. Quem será essa pessoa, crianças? Vamos lá. Está com medo? Está com medo, João? Perguntou Lucas. Lucas está falando agora. É uma fala essa daqui, crianças, ó. Está com medo, João? É uma fala. Então, nós também temos que começar essa fala com o travessãozinho aqui, ó. Tá bom? Está com medo, João? É uma afirmação ou é uma pergunta, crianças? Uma pergunta. Está com medo, João? Então, eu escrevo o que? Sinalizando a pergunta, crianças. Ponto de interrogação, ó, lembrar o nome dos pontos, tá certo? A tia vai ficar cobrando. Perguntou Lucas. Pontinho aqui, tá bom? É só uma afirmativa. Não, só acho que devemos tomar cuidado, afirmou João. É outra fala. Eles estão conversando entre si, o João e o Lucas. Se é outra fala, então, ó, travessão novamente, crianças, tá bom? Toda vez que tiver fala dentro da história, travessão, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Não, mas tem que ter uma vírgula, ó, uma pausazinha aqui. Ele vai explicar, crianças. A vírgula também sinaliza que depois vem uma explicação. Não, só acho que devemos tomar cuidado. Terminou a afirmação dele, ó. E até porque aqui é uma letra maiúscula, não é? Ó, então aqui tem que ter um ponto. E aqui também outro ponto. Tá certo? Ok? Letra maiúscula, afirmou João. Ponto. Eles estavam em alto mar quando avistaram os tentáculos gigantes e assustadores. Essa fala aqui, crianças, ó. Essa fala aqui é a fala de um personagem ou é a fala do narrador, crianças? É a fala do, ó. Eles estavam em alto mar. Tá falando de uma maneira indireta. É a fala do narrador. Esse narrador aqui, ele só observa. Ele olha os fatos, conta, mas ele, ó, não participa. Se ele estivesse participando, então seria narrador personagem, tá bom? Bem aqui, crianças, é onde vai aparecer aquela situação, conflito, aquele problema que tem que ter na narrativa, sabe? Aquele problema, aquele conflito que gera um momento máximo, um momento de tensão na história, que é o clímax. Então, a situação, conflito é essa daqui, crianças, ó. Eles estavam em alto mar tranquilamente, né? Quando avistaram os tentáculos gigantes e assustadores. Aqueles tentáculos saindo para fora do mar, gigantes e assustadores. Quando eles avistaram, ó, eles ficaram assustados. Então, essa aqui é uma situação, conflito, é um problema, né? Vamos pontuar. Quando eles estavam em alto mar, ó, quando, tá bom? Eles estavam em alto mar. Aí aqui já é uma outra situação. Quando avistaram os tentáculos gigantes e assustadores. Terminou o parágrafo. Ponto. E agora, crianças, o que será que vai acontecer? Eles avistaram esses tentáculos gigantes, assustadores. Eles ficaram com medo, com certeza, né?
Então vamos saber como é que vai ser o final dessa história. Será que essa criatura assustadora vai engolir, vai pegar o barquinho, vai destruir aquelas pessoas? Será? O que vocês acham? Como vai terminar a história? Vamos acompanhar agora o final da história, pontuando, tá bom? E aí matando a nossa curiosidade, tá bom? Agora, crianças, nós vamos para o final da nossa história, tá bom? Para saber o que vai acontecer com aquelas pessoas, tá certo? Com aquele grupo de amigos. E vamos pontuar direitinho também, tá certo? Vamos lá. Parágrafo, um novo parágrafo, tá bom? Começou aqui a falar. Pedro lembrou-se do que João falara e gritou assustado. Ele vai falar agora, o Pedro. Então, tem que colocar a pontuação, escrever a pontuação adequada que sinaliza o discurso direto, que é quando o personagem fala diretamente com o seu interlocutor, com quem ele escuta. Então, aqui, 2 pontos. E comecei o parágrafo, travessão. Vejam aquilo, estamos em perigo. Ele está assustado, ele está com medo. Então tem que ter um ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Vocês sabem me dizer? É um ponto de interrogação? É um ponto final? Ou é um ponto de exclamação? E aí? É um ponto de exclamação. Acertou quem disse? Ponto de exclamação. Por que, tia? Porque o Pedro está assustado. Isso mostra susto, espanto. Vejam aquilo, estamos em perigo. Medo também, né? Então, ponto de exclamação. Porém, agora é o narrador que fala, tá bom, crianças? Aquela criatura mostrou-se amigável e não fez nenhum mal aos viajantes. Tem que ter uma vírgulazinha aqui, ó, porque o que vem depois vai ser uma explicação, tá bom? Porém, aquela criatura mostrou-se amigável e não fez nenhum mal aos viajantes. Terminou aqui o parágrafo. Essa é a fala de quem? De um personagem ou do narrador? Do narrador, muito bem, ele só observa, tá certo? Fala de uma maneira indireta. Parágrafo último agora. No momento que os amigos perceberam que o povo gigante era inofensivo, continuaram sua aventura pelo mar tranquilamente. Esse parágrafo não tem pontuação nenhuma, mas vocês observaram que eu realizei pausas no decorrer da leitura, tá bom? Essas pausas significa que vai ter vírgula, tá? E significa também que se eu terminei a minha história, tem que ter o que aqui, crianças? Vamos colocar logo? Não pode esquecer, ó. Terminou a história, ponto. Não é esse ponto aqui do jeito que eu fiz assim para vocês verem direitinho. Mas quando você vai pôr no texto, é só assim, ó. Só isso, tá bom? Ou você pinga assim, ou você pinga com o seu lapisinho assim bem, ó. Não é para fazer ele grande, aquele ponto grande, tá bom? É um ponto pequeno, mas que eu visualizei que você pontuou, tá bom? Vamos ver onde é a vírgula agora, para terminar aqui a nossa história. No momento que os amigos perceberam que o povo gigante era inofensivo, ó, uma vírgula bem aqui, por quê? É uma pausa e também é uma sequência de ação. Ó. Primeiro eles perceberam que o povo era inofensivo, aí depois, ó, continuaram sua aventura pelo mar, bem aqui, ó, tranquilamente. Foi o jeito que eles continuaram agora a aventura pelo mar. Por quê? Porque o medo que eles estavam antes dessas criaturas fazer algo mal a eles, ó, acabou. O povo que tinha lá era inofensivo, era amigável. Ele só avistou o barco, não fez nenhum mal, né? Então a história terminou bem. Esse desfecho aqui, crianças, ele acabou bem, foi um final feliz. A situação, o conflito que nós vimos lá atrás, ela se desfez aqui no final da história, tá bom? Quando você apresenta na sua narrativa uma situação, conflito, um problema, esse problema tem que ser resolvido lá no final da história, tá certo? Para que faça sentido,
para que tudo fique interligado, o começo, o meio e o fim. A situação inicial que foi apresentada, a situação conflito lá no meio da sua história e o desfecho, que foi o momento em que apareceram as soluções para os problemas e possivelmente o final foi feliz, né? Então, crianças, essa foi a nossa aula de redação, ok? Revisando aí os sinais de pontuação, revisando também os elementos da narrativa, que são eles: situação inicial, onde você vai apresentar o espaço, o nome dos personagens, o enredo, que é todo o desenrolar da história, a situação conflito, que é a problemática, e o desfecho, que é o final, onde aparecem soluções para o problema apresentado, tá bom? Todos os parágrafos têm que estar interligados. Um parágrafo é a continuação do outro, o segundo parágrafo é a continuação do primeiro, o terceiro parágrafo é a continuação do segundo e assim por diante. Para que o texto faça sentido, também é essencial ter pontuação. Então, continuem praticando. A tia vai lançar também uma atividadezinha, tá certo? No Google Forms, para que vocês possam praticar a escrita e a pontuação de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato, manda sua resposta para ver se está tudo ok, que eu vou estar sempre disponível para lhe atender, tá certo, amores? Bom desempenho e até a próxima aula.